Olá, como que vamos? Tudo bem? Então, vamos dar continuidade à sequência do nosso curso preparatório para expositores espíritas, tá? Nós, depois da parte teórica, sobre retórica, comunicação, sobre oratória, nós começamos a falar sobre conteúdo que o expositor espírita precisa ter para poder ser um bom expositor. E como conteúdo, nós falamos do conteúdo da doutrina de Jesus, que essencialmente se encontra no Sermão da Montanha, né? Toda a obra do Novo Testamento, mas ali está a síntese da sua doutrina de amor. Comentamos também o conteúdo da obra de Allan Kardec, a codificação da doutrina dos espíritos, nas 5 obras básicas, ok? E falamos de obras complementares de Emmanuel, a respeito principalmente do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e também eh, eh, obras complementares ao Livro dos Espíritos, ao Livro dos Médiuns e ao Céu e Inferno, ok? A Gênese não foi deixada nenhuma obra complementar de Emmanuel, não sei se Chico e o seu grupo não fizeram um estudo mais aprofundado desta obra, mas que ela tem a sua essência, a sua parte da questão da ciência e da religião, mas nós não encontramos nenhuma obra de estudo complementar. Até provavelmente alguns outros estudiosos, como o próprio Haroldo Dutra Dias, que é conhecido no meio espírita, né? Eu vou verificar, mas me pode até ser, como ele faz diversos estudos, pode até ser que ele tenha alguma coisa nesse sentido, tá ok? Então, hoje, neste vídeo e no próximo, com o qual acho que nós pretendemos terminar esta série do nosso curso, hoje nós vamos falar de uma biblioteca básica que todo expositor deveria ter, possuir para consulta, né? Para as suas preleções, para os seus estudos, para fazer as suas palestras com mais base, com mais solidez, ok? Essa biblioteca básica, hoje em dia, graças à tecnologia que nós dispomos da internet, e quando a obra ela já não se encontra mais sob o regime de direito autoral, então ela fica fácil de ser obtida eletronicamente pela internet, através de PDF, né? Então isso facilita muito. Eu tenho cerca de 200 e poucas obras psicografadas do Chico Xavier, né? Então são obras que já não possuem o direito autoral. Aquelas que ainda possuem o direito autoral, nós deveríamos adquiri-las, né? Porque o autor, ou a quem foi dirigido o autor, no caso das obras do Chico, né, que ele dava os direitos autorais para outras instituições, a gente poderia talvez adquirir. Mas hoje nós vamos falar de algumas obras que são relativamente fáceis de se encontrar na internet e mesmo em livrarias de casas espíritas, ok? O, Pelo menos eu conheço a livraria lá do Bezerra de Menezes, eles têm uma boa titulagem de livros interessantes, ok? Como bibliografia básica para uma biblioteca do expositor espírita, evidentemente, aqueles que nós já citamos, da obra de Kardec, é fundamental, ok? E não deixa de ser fundamental também a Bíblia, ok? Ela contém toda a história do povo hebreu no seu Velho Testamento, tem a lei mosaica, tem os profetas a que Jesus sempre se referiu, né, a respeito da lei e os profetas, e tem a história do povo judeu em capítulos como Reis, Juízes, né, que contam as peripécias desse povo ao longo dos séculos, ok? A Bíblia, com certeza, ela hoje está disponibilizada na internet e em diversos formatos que fica fácil de consultar.
Eu gosto muito e aconselho para quem quer ser expositor espírita, né, que algumas obras básicas o tenham no computador, porque às vezes fica muito fácil e muito rápido para fazer uma pesquisa, dependendo do tema que se vai abordar, uma palavra, uma sentença, a gente coloca e, através dessa pesquisa no computador, esse texto vai ser encontrado rapidamente, muito mais rápido do que se a gente ficar folheando página por página, tentando lembrar onde que aquele assunto se encontra, ok? Então, além da obra de Kardec, e aqueles livros já citados de leitura complementar de Emmanuel, que a Bíblia faz parte dessa biblioteca básica, certo? Agora, com respeito à Bíblia no Novo Testamento, onde nós temos, além dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos as epístolas de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, né? Que são sempre ali citadas em muitos trechos como base até do estudo da própria doutrina de Jesus. E tem o Ato dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, e tem finalmente o Apocalipse, ok? De João o Evangelista. Então, o Novo Testamento é um conjunto de obras, de livros, também escritos ali após a vinda do Mestre Jesus, que fazem referência a essa doutrina cristã. Tá? Embora outras escolas religiosas utilizem ainda muito o Velho Testamento, normalmente os protestantes, né? O espírita ele se baseia muito mais no Novo Testamento. O Velho Testamento faz parte da história da religião, da civilização, e muitas das vezes nós a consultamos até como estudo, o que é muito importante. Lembrando até as palavras de Kardec, de que muito do que se encontra, que se diz de erro na Bíblia, no Velho Testamento, é por falsa ou má interpretação dos homens do que pelo conteúdo dela própria, ok? Então, tenhamos isso em mente e a mente aberta para estudarmos, livre de preconceitos, livre de condições de preconceitos mesmo, ok? E nós vamos citar agora, talvez, umas 5 obras nesse vídeo, que são de Emmanuel também, e são complementares ao Evangelho de Jesus no Novo Testamento, ok? Estas obras, elas são importantíssimas para que, quando em palestras de temas mais evangélicos, né, a gente encontre em cada trecho do Novo Testamento, nestas obras que eu vou citar, instruções complementares de Emmanuel, são todas elas psicografadas pelo Chico Xavier, que são muito importantes, ok? Então, vocês devem conhecer muitas dessas obras que eu vou citar agora, aliás, muitas casas espíritas utilizam as mensagens destas obras até para abertura ou preparação de ambientes de trabalho mediúnico, ok? De passes, tudo mais. O primeiro livro é este, Caminho, Verdade e Vida, ok? Então eu vou citar aqui, este é o primeiro desta série. Este aqui foi publicado em 1948, tem a minha idade, portanto, né? E tem um índice, né, aqui, com diversos temas que é muito interessante ao expositor dar uma olhada, sempre que vai buscar algum suporte para fazer a palestra, né? Que tem temas com as explicações de Emmanuel baseadas no Novo Testamento, tá? Então a gente vai ver agora aqui na parte da introdução da obra, interpretações dos textos sagrados, né? Aí Emmanuel, no dia 2 de setembro de 48, ele diz o seguinte, baseado na Epístola Segunda de Pedro:
Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, tá? E aí, Emmanuel, sobre esse trecho do Novo Testamento de Pedro, diz o seguinte: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que é exatamente o título desta primeira obra, tá? Entretanto, sempre muitas vezes, no curso das existências renovadas, nós temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados, né? Então, a referência do Mestre Jesus, que é o caminho, e ele pondera que nós desviamos-nos através dos séculos deste caminho. Mas Jesus nunca nos desampara. E aí ele diz o seguinte: no propósito de valorizar o ensejo do serviço, organizamos esse humilde trabalho interpretativo sem qualquer pretensão à exégese. Aqui é uma nota aqui do próprio Emmanuel, que algumas dessas páginas já foram publicadas na Empresa Espiritista Cristã e foram por nós revisadas e simplificadas para maior clareza de interpretação. Ok? Extraímos do Novo Testamento frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial, e em determinadas circunstâncias nossas considerações desvaliosas parecem contrariar a disposição do capítulo em que se espírita, né? Desvaliosas pelo processo de humildade do próprio Emmanuel, né? O Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Essa frase de Emmanuel é muito importante, né? Por louvá-lo nas igrejas e menosprezá-lo nas ruas. Isso significa que nós, em ambiente religioso, seja numa igreja católica, num templo protestante, num centro espírita, né, nós assumimos posições e atitudes condizentes com o Evangelho de Jesus, fraternais e bondosas, mas que na nossa vida cotidiana, fora das casas religiosas, nós esquecemos do Evangelho de Jesus, né? E é isso que ele quer dizer aqui. Vamos ler esse novo trecho de novo, que é muito importante. Por louvá-lo, o Evangelho, nas igrejas e menoscabá-la nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa culpa. E aí ele se refere: todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos praticar o Evangelho de Jesus aonde estivermos, com quem estivermos. Seja no nosso lar, na rua, no trânsito principalmente, né? No ambiente de trabalho, no lazer, aonde quer que estejamos, com amigos, com desconhecidos, em reuniões de trabalho ou profissionalmente ou estudando, aonde quer que seja, nós temos que ter a postura do cristão verdadeiro, que é não só louvar o Evangelho na casa religiosa, mas em todos os momentos da nossa existência, ok? Bom, eu, diferentemente das outras obras que a gente leu aqui, o índice, nós não vamos fazer, porque são 180 temas abordados em cada uma dessas primeiras 4 obras que eu vou citar, ok? E aí, esta primeira obra, pegando trechos do Novo Testamento, eu vou mostrar para vocês um pequeno trecho aqui. Cada capítulo, cada lição de Emmanuel traz aqui na abertura, né, um pequeno trecho retirado do Novo Testamento e com as citações a qual se refere. Nesse caso, no banquete dos publicanos, o trecho diz o seguinte: e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos:
Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 11, ok? E aí, Emmanuel discorre sobre este trecho, tá certo? Neste sentido, as outras obras semelhantes a essa, nós vamos ver aqui agora. Ó. A outra, que eu também acho que é muito conhecida no nosso meio, é o Pão Nosso. Tá? Aquele, enquanto o Caminho, Verdade e Vida era de 1948, esse aqui é de 1950 e igualmente possui 180 lições. Tá? E aí Emmanuel abre esta obra dizendo o seguinte, lendo primeiro um trecho de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. Né? E aí Emmanuel comenta, muitos aprendizes no Espiritismo limitam-se a investigações de laboratório, ou se limitam a discussões filosóficas. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo pugnam pelo Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade edificante. Né? Então aqui Jesus não aconselha apenas ficarmos filosofando, vendo efeitos mediúnicos, mas sim abraçando o Espiritismo no Evangelho de Jesus. Né? E com isso a gente converte o intercâmbio de fator de espiritualidade edificante. Não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Ou seja, cuidar primeiro da nossa melhoria do que ficar criticando os outros, ok? Trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver. Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificado. Sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual, não adianta guardar a certeza da sobrevivência da alma além da morte. Quer dizer, não adianta eu ter a certeza que depois vou continuar se eu, na existência que eu estou vivendo na Terra, eu não me preparo para essa existência espiritual. Aí se a esta questão, a gente relembra aqui a obra que nós estamos comentando, provavelmente vocês já viram, os vídeos da leitura e estudo do livro de Nosso Lar, de André Luiz, é exatamente esta obra como um despertamento espiritual para nós que nos encontramos ainda na Terra, para podermos ascender a planos mais elevados, tá? Somente à luz das suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo o que é grande é respeitável. Nem tudo o que é belo é santo. E nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Então, essa é uma abertura a esta obra de Emmanuel, feita em 22 de fevereiro de 1950. A outra obra eu não vou apresentá-la para vocês, mas eu a tenho em PDF no computador. Eu tinha ela fisicamente em livro, mas provavelmente, sei lá, a gente empresta livro, doa livros, e ela não está aqui. Mas é o Vinha de Luz, tá? O Vinha de Luz faz parte igualmente desses 4 obras que a gente está citando, para ter os comentários de Emmanuel a respeito dos trechos do Novo Testamento. E o último desta série, Fonte Viva, também eu acredito que igualmente vocês o conheçam, tá? Esse aqui é de 1956, 48, 50, se eu não me engano, eu não abri o Vinha de Luz. O Vinha de Luz, se eu não me engano, é de 53 e este aqui é de 1956, ok?
Igualmente, cada, aqui, olha, aqui vai uma dica. Cada uma dessas 4 obras tem 180 lições. Ou seja, o expositor que faz palestra semanalmente numa casa espírita, contando que o ano tem 52 semanas, e ele usar cada uma dessas semanas um tema dessas 4 obras, né? Ele tem temas para quase 15 anos de palestras, tá? Só se baseando nessas aqui. Evidentemente que isso não vai acontecer, mas todas estas lições são fundamentais para ampliar um determinado tema que a gente vai abordar, como um aumento da nossa ideia mãe do conteúdo do texto que nós queremos falar. Sempre procure, quando prepararem um tema, estas obras complementares. Se vai falar um texto, um tema onde há uma abordagem no Novo Testamento, procure aqui nestes livros que vocês vão ter. Porque nesta última obra, mesmo que vocês não o tenham no computador, ela, na última obra aqui, no Fonte Viva, eu vou mostrar aqui para vocês, para facilitar a nossa vida de expositores, né? Vejam bem, aqui nas páginas seguintes, a editora provavelmente, eu acredito, né, fez catalogar todas as referências de todas as lições contidas nestes 4 pequenos volumes, ok? Então, e aqui eles usam uma certa sigla para designar cada um. Então nós temos lá, por exemplo, Mateus, no capítulo 1, versículo 21, se encontra na página 363 do Vinha de Luz. Ok? Um outro trecho aqui, vamos pegar aqui um outro como exemplo, em Marcos, no capítulo 1, versículo 20, se encontra a lição de Emmanuel na página 345 do livro Fonte Viva, ok? Em Lucas, capítulo 2, versículo 49, a lição de Emmanuel se encontra na página 69 do livro Caminho, Verdade e Vida, ok? Com um outro exemplo aqui, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19, a lição de Emmanuel se encontra na página 37 do livro Pão Nosso. E assim vai, né? Todos os 4 evangelistas, depois Atos dos Apóstolos, todas as epístolas de Paulo, né? Todas as epístolas de Paulo, as de Tiago, as de Pedro, as de João e de Judas, ok? E no final, ainda algumas mensagens do livro Apocalipse, ok? A quinta obra que eu queria comentar para vocês, eu não a tenho aqui, aliás eu tenho, eu só preciso achar, ela está fora do lugar aqui na minha pequena biblioteca, que é o Palavra de Vidas Eternas. Mas como já estamos adiantados um pouco, ficamos nesse vídeo com esta biblioteca básica dessas obras, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, e nós comentaremos no próximo vídeo outras obras para compor uma biblioteca básica do expositor espírita, ok? Fiquem com Deus, um beijo a todos.